Olá, alunos e alunas dos quartos anos A e B da Escola Walter Paiva. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e se cuidando nessa fase de pandemia. Bom, hoje eu vim falar com vocês a respeito da avaliação diagnóstica de entrada de matemática. Então, antes de começar a fazer a prova, vocês precisam completar o cabeçalho de identificação dessa prova. Esse cabeçalho, vocês vão preencher com o nome da escola, o nome do aluno completo, nome sempre completo, combinado? Vão colocar a data de realização da prova, o dia que vocês estão fazendo a prova e a turma a qual vocês pertencem, se é quarto ano A ou quarto ano B. Aqui na parte de baixo, depois do cabeçalho, nós temos o gabarito. E esse gabarito, ele deve ser preenchido também. O gabarito, ele vai trazer pra gente as questões e as alternativas. Então, como por exemplo, questão 1, vai preencher o gabarito da questão 1. Foi lá, fez a questão 1 e chegou à conclusão que a questão 1, a resposta é C. Vai lá no gabarito, questão 1, C. Fiz a minha questão 2. Um exemplo. Lembrando que é tudo exemplo aqui, hein? Não é a resposta certa. Fiz a questão 2. Cheguei à conclusão que a minha resposta é a alternativa A. Então, eu vou lá e preencho a alternativa A. E assim vocês vão fazer com todas as respostas. Combinado? Então, vamos dar uma olhada nas questões da prova. Primeira questão. Observe abaixo a sala da casa de Marina. Então, essa aqui é a sala da casa de Marina. Observem bem, observem os objetos. E aí vocês vão colocar... E a questão está pedindo o seguinte. Qual é o objeto mais próximo da janela? Desses 4 objetos que vocês têm aqui, qual deles é mais próximo da janela? Vai observar a figura e colocar, então, qual desses objetos é o mais próximo da janela. Próxima questão. A Mariana comprou 3 metros de fita para enfeitar uma caixa de presente. Então, a Mariana comprou 3 metros de fita para enfeitar uma caixa de presente. Quantos centímetros de fita Mariana comprou para enfeitar essa caixa de presente? Então, o que vocês vão precisar fazer aqui é converter de metros para centímetros. Quantos centímetros tem 3 metros? E aí vocês vão pensar quantos centímetros tem 3 metros e colocar a alternativa correspondente, a alternativa correta. 3. Vocês vão observar, Observe abaixo as figuras geométricas. A figura 1, 2, 3 e 4. Dentre essas figuras aqui, qual delas é um poliedro? Então, vocês vão observar e fazer um X na alternativa que representa um poliedro. 4. Resolva a operação abaixo. Então, aqui vocês têm esta operação, 345 mais 223, vai fazer essa continha e colocar o xizinho no resultado que vocês chegaram. A alternativa questão 5. Observe a caixa de giz de cera com 5 gizes. Então, essa caixa de giz de cera contém 5 gizes. A Carolina comprou 2 caixas de giz de cera iguais a essa.
Quantos gizes de cera Carolina comprou ao todo? Então, uma caixa de giz tem 5 giz de cera. Quantos giz de cera terão em 2 caixas? Então, vai pensar e vai colocar a alternativa correta. Combinado? 6. O Paulo comprou um pacote de ração para o seu cachorro e quer saber quanto pesa a ração que há nesse pacote. Qual é a unidade de medida mais adequada para Paulo registrar a quantidade de ração deste pacote? Então, o Paulo foi lá e comprou a ração para o cachorro dele. Qual unidade de medida que ele vai usar para pesar uma ração? Por exemplo, ele vai usar o quilo? Ele vai usar o quilômetro para pesar uma ração? Ele vai utilizar o litro? Ele vai utilizar o metro? Qual é a unidade de medida mais adequada para o Paulo medir ração? 7. Observe o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre os meios de transportes utilizados pelos alunos. Então, vocês vão ter um gráfico na questão 7 e vocês vão responder a seguinte pergunta. De acordo com esse carro, o meio de transporte menos utilizado pelos alunos é... Então, vocês vão fazer a leitura do gráfico e vão colocar a alternativa que representa o meio de transporte menos utilizado pelos alunos. Vão pegar essa informação onde? No gráfico, ok? Questãozinha de número 8. Vocês vão observar estes números aqui deste quadro abaixo. Vão fazer a leitura, façam a leitura em voz alta. E destes números aqui, qual desses é o maior? Então, deste número que vocês vão fazer a leitura, qual deles é o maior número? Façam a leitura em voz alta e com bastante atenção. Próxima questão, 9. A Carolina comprou 25 carrinhos e dividiu igualmente entre seus 5 sobrinhos. Quantos carrinhos cada sobrinho recebeu? Então, a Carolina comprou 25 carrinhos e dividiu igualmente para os 5 sobrinhos. Quantos carrinhos cada sobrinho recebeu? Então, vai pegar a quantia de 25 carrinhos e dividir por 5 sobrinhos para chegar no resultado desta questão. Próximo. O número 453 pode ser decomposto em... Então, o número 453, ele pode ser desmembrado, ele pode ser decomposto em... Lembrando que quando a gente decompõe, a gente separa entre centena, dezena e unidade. Dei até uma dica para vocês. Então, como que a gente pode decompor este número? Façam a decomposição do número 453 e vejam qual é a alternativa correspondente, certo? Questãozinha de número 11. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Então, vão observar estas figuras aqui e vão responder qual delas é um quadrilátero. Qual dessas figuras é um quadrilátero? Questão de número 12. Saulo comprou uma corda para fazer o varal e mediu o comprimento de seu jardim para colocar esse varal. Qual é a unidade de medida mais adequada para registrar a medida do comprimento deste quintal? Então, o Saulo, ele vai fazer um varal no quintal dele. Qual é a unidade de medida que a gente usa para medir um varal?
a gente vai usar grau, a gente vai utilizar litro, a gente vai utilizar metro, a gente vai utilizar quilograma. Então, qual que é a unidade de medida mais adequada para a gente medir um varal? Questão 12. Observem o desenho abaixo, algumas crianças brincando de roda. Então, a figura é essa aqui. E com base nessa figura, vocês vão responder. De acordo com este desenho, quem está segurando a mão direita de Bruna? Então, vocês vão observar a figura e ver qual criança está segurando a mão direita de Bruna. Questão 14. O Marcos levou 19 brinquedos para a gincana da escola. E Carlos levou 12 brinquedos. Então, o Marcos levou 19 brinquedos para a gincana da escola e Carlos levou 12 brinquedos. Quantos brinquedos Marcos e Carlos levaram juntos? Então, o Marcos levou 19 brinquedos e o Carlos levou 12. Quantos brinquedos os dois levaram juntos? Se nós juntarmos as quantias, quantos brinquedos nós temos ao todo? Próxima questão, questão de número 15. A tabela abaixo mostra o horário de trabalho de Janaína durante uma semana de trabalho. Então, essa aqui é o horário de trabalho da Janaína. Então, com base nessa tabela, vocês vão responder a seguinte questão. De acordo com a tabela, o dia da semana em que a Janaína saiu 18 horas foi. Então, de acordo com essa tabela, qual o dia da semana que a Janaína saiu às 18 horas? Questão de número 16. Vocês vão observar os números do quadro abaixo, que é este quadro aqui, e vocês vão responder a seguinte questão. Qual é a ordem decrescente desses números? Então, vocês vão organizar estes números da tabela, do quadrinho, em ordem decrescente. Olhem bem, é ordem decrescente. Vão organizar em ordem decrescente e ver qual é a alternativa que se encaixa na resposta de vocês. Então, vocês vão colocar estes números em ordem decrescente e ver qual dessas alternativas representa esses números em ordem decrescente. 17. Observe as figuras geométricas desenhadas na malha quadriculada, que são essas aqui. E vocês vão responder o seguinte. Qual dessas figuras geométricas é um quadrilátero? Então, vamos observar essas figuras e vão responder qual dessas figuras é um quadrilátero. Questão 18. O Pedro comprou 8 pirulitos e distribuiu igualmente entre seus 2 filhos. Quantos pirulitos cada filho recebeu? Então, o Pedro ele comprou 8 pirulitos. Esses 8 pirulitos foram distribuídos igualmente entre seus 2 filhos. Então, ele dividiu esses 8 pirulitos por 2 filhos. Quantos pirulitos cada filho recebeu? Com quantos pirulitos cada filho vai ficar? Questão 19. Uma pesquisa feita por uma floricultura sobre os tipos de flores escolhidas entre os clientes mostrou que 20 clientes preferem tulipas, 10 escolheram rosas e 30 optaram pelas margaridas e 40 gostam de violetas.
qual é o gráfico que apresenta o resultado feito da pesquisa da floricultura? Então, vamos relembrar, ó. 20 clientes preferiram tulipas. 10 escolheram rosas. 30 optaram pelas margaridas. E 40 gostam de violetas. Então, vocês precisam observar esses gráficos e ver qual deles tem essa representação de 20 tulipas, 10 margaridas, 20 tulipas, 10 rosas, 30 margaridas e 40 violetas. Então, vocês precisam ver qual gráfico tem essas informações acima em forma de gráfico. Qual deles representa a pesquisa corretamente? Observe abaixo a escrita por extenso de um número. Então, na questão 20, vocês vão fazer a leitura deste número aqui e colocar a alternativa, qual é este número? Vai fazer a leitura e na resposta colocar o número da leitura que vocês fizeram. 21. Um chuveiro gasta 9 litros de água em cada minuto de banho. Quantos litros de água são gastos em um banho de 5 minutos neste chuveiro? Então, ó, um chuveiro gasta 9 litros de água em cada minuto de banho. Então, um minuto de banho gasta 9 litros. Quantos litros gasta uma pessoa que dura 5 minutos nesse chuveiro? Então, se 1 minuto são 9 litros, quantos litros serão gastos em 5 minutos? E a questão de número 22 diz o seguinte: observe abaixo a quantia que Estela deu à sua filha. Então, a Estela, ela deu à sua filha esta quantia de dinheiro aqui. Uma nota de 10, uma nota de R$2, 3 moedas de 50 centavos e 2 moedas de 25 centavos. Observando todo esse dinheiro, quanto que a Estela deu para a sua filha? Ela deu R$2? Ela deu R$8? Ela deu R$12? Ou ela deu R$14? Vai somar as cédulas e as moedas e ver qual resultado que vocês vão conseguir chegar. Terminou de responder todas as questões da prova? Volta no gabarito, preenche da forma que eu ensinei no começo desse vídeo, certo? E aí, depois que vocês terminarem tudo, vocês vão entregar esta prova na escola para a professora fazer a correção, ok? Combinando que a realização dessa avaliação diagnóstica, ela é obrigatória e ela é essencial para cada aluno. Então, façam com muita atenção, façam com calma e uma boa atividade a todos vocês.